Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um conteúdo de matemática e hoje vamos falar de desigualdade. Bem, desigualdade é o conteúdo que está entre equações e inequações, ambos conteúdos da nossa terceira unidade e conteúdos previstos para avaliação, tá bom? Então assim, quando a gente fala de equação, como eu falei para vocês na nossa última videoaula, a gente está falando de uma igualdade. Igualdade entre dois termos, primeiro termo e segundo termo. Quando a gente fala de inequação, a gente está falando de desigualdade. Ou seja, se o primeiro termo é igual ao segundo termo, por exemplo, eu tenho aqui que 2 mais 3 é igual a 1 mais 4. Isso aqui é verdade? Sim, né? Por quê? Porque 2 mais 3 é igual a 5 e 5 é igual a 1 mais 4, que também é igual a 5. Então eu tenho aqui uma equação. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade, ok? Agora, se eu falar para vocês que, deixa eu apagar isso aqui, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 1 mais 2, por exemplo, aí isso aqui já não é igual, né? Isso aqui é diferente, certo? Então, isso aqui a gente vai ter uma desigualdade. E isso é base para o próximo conteúdo, a próxima parte do conteúdo, melhor dizendo, que é de inequações. Então, o que a gente poderia falar sobre esses dois termos aqui? Observa só. 2 mais 3 é 5. 1 mais 2 é 3. Ou seja, 2 mais 3 é maior do que 1 mais 2, né? É maior que 1 mais 2. Então, isso aqui a gente chama de desigualdade e é basicamente o que vamos falar no conteúdo de inequação, ok? Então, bora lá, bora ver o que seria desigualdade aqui. Temos então essa imagem. Observe a velocidade registrada pela lombada eletrônica em cada situação a seguir. Então você tem aqui uma velocidade que o carro passou de 43 km por hora, onde você tinha que o máximo era de 50 km por hora. Na outra imagem, você tem um carro que passou a 57 km por hora, só que o máximo permitido eram os mesmos 50 km por hora. Ou seja, ele passou acima da velocidade e o outro passou abaixo da velocidade. Então, se a gente fosse representar essa situação aqui da lombada eletrônica, a gente teria sentenças matemáticas nesse sentido aqui, ó. 43 é menor que 50. Lembrando que a boquinha fica aberta, né, para quem é maior. Então, nesse caso aqui, o 50. Da mesma forma, 57 é maior que 50. Então, nesse caso aqui, o carro estaria multado, né? Porque passou acima da velocidade. Nesse caso aqui não, está dentro do limite, então tá ok. Então desigualdade, na verdade, é você trabalhar com esses sinais aqui, ó, que a gente já está cansado de saber sobre eles, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre eles então? Então, como eu falei, sentenças como essas são denominadas de desigualdades. Então, a desigualdade é uma sentença matemática em que aparece um desses sinais. Então, se eu estiver trabalhando com um desses sinais aqui, eu estou falando de desigualdade. Então, eu vou ter o maior que, menor igual, maior igual e o sinal de diferente. Ok? Assim como nas igualdades, quando a gente falou de equações, né? Chamamos de primeiro membro a expressão que está à esquerda. Então, o primeiro membro é quem está à esquerda. Segundo membro é aquela expressão que está à direita, igualzinho a gente fez na equação, tá bom? Naquela igualdade. Então, você tem aqui o sinal de desigualdade aqui, né? O sinal de maior que. Você tem do lado esquerdo o primeiro membro e você tem do lado direito o segundo membro. Isso aqui não muda em relação ao que a gente já havia estudado. Observação. Presta atenção nessas observações aqui, que elas são muito importantes, certo? Propriedade da desigualdade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos que valem para todas as desigualdades. Observa só. A primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade que a gente conhece como propriedade simétrica. O que essa propriedade vai dizer? 12 mais 4 é igual a 16, que é menor do que 25. Até aqui, nenhuma novidade. Até aqui, ok. Certo? O que a propriedade simétrica garante? Se você escrever nesse sentido aqui, nessa ordem que está aqui, né, vai ser a mesma coisa se você escrever na ordem contrária, né, no sentido contrário. Se você falar, então, daqui para cá, por exemplo, se você disser que 25 é maior que 4 mais 12, que é como está escrito aqui, então vai continuar valendo, o 25 vai continuar sendo maior, certo? Obviamente você mudou o sinal que antes era menor que, certo?
mas como você trocou a ordem, né, dos números ali, então você tem agora um sinal de maior que. Mas a propriedadezinha garante o seguinte, a simetria desses números, ou seja, independente se você inverter a ordem, o 25 aqui vai continuar sendo maior, ok? Propriedade transitiva, vamos falar um pouquinho sobre essa propriedade aqui. Sendo 3 menos 2 é igual a 1, e 1 a gente sabe que é menor que 8, correto? Ok. E 8 menor que 11 mais 5, que é 16, certo? Olha só, se eu falo que 1 é menor que 8 e que 8 é menor que 16, não é muito óbvio que esse aqui vai ser menor do que esse maior aqui? Sim, né? É na sequência. Se você tem que 1 é menor que 8, e você sabe que o 8 é menor que o 16, logo o 1 também é menor que o 16. A gente costuma utilizar essa propriedade muito nas questões de lógica, certo? Que você consegue demonstrar se uma coisa é menor que a outra, então aquela outra também vai ser menor que a outra, certo? Então, é basicamente nesse sentido aqui. Então eu posso falar o seguinte, aqui é o que eu estou falando, né? Se 1 é menor que 8 e 8 é menor que 16, então 1 é menor que 16. Ou seja, esse aqui, ó, 3 menos 2, é menor do que 11 mais 5, certo? Essa propriedade a gente vai chamar de propriedade transitiva. É algo que é lógico, tá bom? Se você substituir os números, você vai perceber facilmente, né? Porque 1 é menor que 16 claramente. Mas ele está dizendo que você pode fazer essa comparação entre esses números. E aqui temos alguns princípios que também são muito interessantes. Primeiro, princípio aditivo da desigualdade. Eu vou trazer aqui 3 informações nesse princípio aditivo e vocês vão ver que a gente vai chegar em algumas conclusões, certo? O primeiro princípio aqui que você tem é o seguinte, você vai adicionar um número positivo aos 2 membros de uma desigualdade. Então você tem essa desigualdade aqui, menos 5 é maior do que menos 10, né? Isso aqui é óbvio também, porque se você tem aqui a reta, ó, aqui está o menos 10, então aqui na frente vai estar o menos 5, aqui vai estar o 0, por exemplo, e aí você vai seguindo. Aqui está 1 e vai continuando, né? Então o menos 5 ele é maior do que o menos 10. Isso é óbvio, tá bom? Então beleza, então bora lá. O que ele está falando? Ó? Se você adicionar 5 de um lado e adicionar 5 do outro, isso aqui, né, o resultado vai continuar sendo maior. Ou seja, quando você adicionou aqui 5, ficou o quê? Menos 5 mais 5 igual a 0. Quando você adicionou 5 do lado de cá, menos 10 mais 5 igual a menos 5. Então o 0 continuou sendo maior que o menos 5. Então perceba que não mudou esse sinal aqui, ó. Continua sendo o mesmo sinal, ok? Isso quando a gente estiver somando um número positivo, ok? Agora, se a gente adicionar um número negativo, vai mudar alguma coisa? Bora ver agora. Agora eu tenho aqui então menos 15 menor do que menos 10. Também é óbvio, é só você pensar na reta numérica. E aí eu vou somar menos 5, certo? Eu vou somar um número negativo no caso, tá bom? Quando a gente fala somar menos 5, aí você está somando um número negativo. Então o que é que você tem? Você teria menos 15 mais menos 5, que vai dar o quê? Menos 20, como vocês estão vendo aqui. Menos 10 mais, de novo, ó, menos 5, que vai dar o quê? Menos 15. Então, se eu tinha aqui menos 15 é menor que menos 10, aqui eu permaneço que menos 20 é menor que o menos 15. Então também não muda o sinal se você somar número negativo, ok? E o zero, professor? E se eu somar um zero de cada lado, vai mudar alguma coisa? Vamos ver agora. Você tem aqui 0,3 é menor do que 1. Se eu somar o 0,3 mais 0, vai continuar o 0,3. Da mesma forma que eu somar o menos 1 mais 0, vai continuar o mesmo menos 1, certo? Então você vai continuar aqui que 0,3 continua sendo maior do que 0,1. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Observe que em todos os casos, a desigualdade obtida tem o mesmo sentido da desigualdade inicial. Ou seja, a gente mostrou que se você somar um número positivo, somar um número negativo ou então somar um zero, não vai mudar a desigualdade que a gente tinha desde o início. Então esse princípio é o que a gente chama de princípio aditivo da desigualdade. Ok? Princípio agora multiplicativo da desigualdade. Aqui vocês vão perceber que vai mudar um pouquinho o que a gente viu anteriormente. Bora lá. Multiplicando os 2 membros de uma desigualdade por um número positivo. No anterior a gente estava somando os 2 termos com um número positivo, não é isso? Aqui você está multiplicando os 2 termos
por um número positivo. E bora ver qual foi o resultado. Ó. Você tem aqui inicialmente que menos 5 é maior do que menos 10, certo? Então, o que você tem? Se eu multiplicar agora por um número positivo, né? No caso 5, menos 5 vezes 5, ó, menos com mais dá menos, 5 vezes 5, 25, certo? Aqui é a mesma coisa, menos com mais dá menos, 10 vezes 5, 50. Então, se o menos 5 era maior que o menos 10, o menos 25 continua sendo maior que o menos 50. Então, aqui, pelo menos no primeiro princípio multiplicativo, né, com o número positivo, a desigualdade não muda. Segundo caso, multiplicando os dois membros de uma desigualdade por um número negativo. Então, você tem aqui menos 15 menor do que menos 10. Até aqui, tudo ok. Vamos multiplicar por um número negativo. Vamos colocar o menos 5. O que você tem? Ó? Menos com menos vai dar mais. 15 vezes 5, 75. Da mesma forma, vou fazer do outro lado. Menos com menos vai dar mais. 10 vezes 5, 50. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Porque agora você tem que mais 75 é maior do que mais 50. Enquanto anteriormente a gente tinha menor, agora você tem um número que é maior. Justamente por que acontece isso? Porque a gente tem um jogo de sinal no caso do número negativo. Então ele muda basicamente o sinal inicial que a gente tinha previsto ali para a questão, tá bom? Então, aqui na multiplicação com o número negativo, não fica da mesma forma. Essa desigualdade ela muda. E também a gente precisa ver a multiplicação por zero, que é isso que a gente vai ver agora. Você tem que 0,3 é maior do que menos 1. Bora multiplicar por zero? A gente sabe que qualquer número multiplicado por zero vai dar o quê? Vai dar zero. Ou seja, esse sinal aqui, que era de maior que, agora virou o quê? Virou uma igualdade, tá bom? Então ficou o quê? Zero igual a zero. Então também, na multiplicação por zero, o sinal vai mudar, né? Assim como a gente mostrou no anterior. O que a gente observou então? Observou que se o número considerado for, primeiro, que foi o que a gente mostrou, né? Se for positivo, obtemos uma outra igualdade de mesmo sentido. Então, se for maior que, vai continuar sendo maior que. Se for menor que, vai continuar sendo menor que. Segundo ponto, se for a multiplicação por um número negativo, como a gente também já viu, obtemos outra desigualdade, continua sendo desigualdade, tá bom? Tanto essa como essa, só que agora você tem um sentido contrário. Então, se você multiplica por um número negativo, você tem aqui um maior, já o resultado ali vai ser um número menor que, tá bom? Então você muda, ó, sentido contrário da desigualdade. E por zero, o que a gente conseguiu concluir ali anteriormente? Obtemos uma igualdade, zero igual a zero. Por quê? Qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Então, ao invés de ter uma desigualdade, como a gente viu nos outros, a gente começa a ter agora uma igualdade. Então, isso muda radicalmente, digamos assim, quando a gente estiver falando do princípio multiplicativo. Bem, pessoal, a aulinha de hoje é uma aulinha rápida, tá bom? Porque a gente precisava, de fato, complementar aquele conteúdo de sábado. Hoje eu quero de vocês a página 214, a questão 3, apenas uma questão, por quê? Porque no sábado letivo a gente passou uma atividade também e ainda não corrigimos. Então, na segunda-feira, a gente vai corrigir tanto a atividade de agora, essa atividade que vocês estão assistindo agora, quanto a atividade que a gente trabalhou no sábado letivo, tá bom? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.